Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você que não segue ainda, você possa estar seguindo o nosso canal. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas através de você. Hoje estamos no nosso 4º dia da nossa Quaresma de São Miguel. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. A grandeza de São Miguel Arcanjo na glória. Considere como São Miguel Arcanjo é o mais sublime na glória, pois Deus não somente o criou, mas excelente por natureza e dotado de vários dons de graças, mas o elevou a uma altura incansável de glória no céu. Pois como na corte de um imperador há certos príncipes que são mais próximos dele, que podem conversar de forma mais familiar com ele e que são, portanto, mais estimados e honrados, assim, na corte celeste há certos anjos, chamados por São Clemente de Alexandria, primogênitos dos anjos, os quais assistem a Deus mais de perto e com maior liberdade se aproximam da divina majestade. Ora, o arcanjo São Miguel é um destes primeiros príncipes, como relata o profeta Daniel, ou seja, o primeiro entre os primeiros príncipes conforme a linguagem das Sagradas Escrituras. Enquanto, segundo Tertuliano, ele foi colocado por Deus no mais alto dos céus e no topo da glória dos anjos, sendo ele o mais eminente dos anjos. Entre todos os milhões e milhões de anjos, ele detém o primeiro lugar, como escreve Pantaleão. E embora o coro dos serafins seja o mais sublime e o mais próximo de Deus, mas também entre os serafins São Miguel mantém o primeiro lugar, como ressalta o mesmo Pantaleão. Ó glória sublime e excelsa, ó grandeza incomparável do arcanjo Miguel. E assim vamos, nesse momento, ouvir a palavra de Deus desse dia, desta terça-feira. Deixemos-nos iluminar e guiar pelo Evangelho de Deus, Mateus 19, 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança
a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho desse dia, como que uma continuação, não é, daquilo que nós ouvimos ontem, Jesus que conversa com aquela pessoa que perguntou o que era necessário para entrar no reino dos céus. Ele disse: vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, chamando ao desapego. Então, o Evangelho de hoje continua na mesma temática. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. A riqueza aqui, no sentido que Jesus coloca, Jesus não está condenando as pessoas que têm condição financeira, porque inclusive o túmulo de Jesus foi dado por José de Arimateia, que tinha condições, né, materiais, financeiras. Jesus está falando aqui do apego. De repente, uma pessoa pode ser pobre no sentido material e se apegada também ao pouco que ela tem. Então, Jesus não está falando aqui condenando alguém por ser, de repente, bem-sucedido financeiramente. Mas tanto aquele que é bem-sucedido financeiramente como aquele que é pobre materialmente deveria relativizar suas posses, poucas ou muitas. Os exercícios espirituais de Santo Inácio Loyola, eu tenho aqui o seu livro, né, foi composto por Santo Inácio Loyola. Santo Inácio Loyola foi esse militar, né, que, ferido na batalha, começou a pensar no sentido da vida. E ele viu que não valeria a pena morrer por um rei humano. E ele compôs nesses exercícios espirituais tão famosos, tão conhecidos, né, o chamado princípio e fundamento. O que é um princípio? O que é um fundamento? É a base, né? Seria o alicerce da nossa vida. O alicerce de toda a vida do cristão seria isso aqui, conforme a sua experiência de frustração na batalha que Santo Inácio Loyola teve. Então, segundo ele, o princípio e fundamento é o seguinte: o homem é criado para louvar e reverenciar e servir a Deus, não é para outra coisa. O homem não é criado para ser escravo do seu celular, da sua internet, do seu carro, das suas posses, não é nada disso. O homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. Falávamos ontem, não é? Do desejo do céu. Então, o que adianta, pelo amor de Deus, a pessoa estar apegada às suas posses e não lembrar da sua salvação? Por isso, quem de fato tem um desejo pelo céu, pela sua salvação, quer salvar sua alma, não está se importando de repente se numa situação hipotética ele imagina perder tudo, não é? Porque para ele o bem maior é a sua salvação. Então, o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e assim salvar sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a alcançar o fim para que é criado. Tudo que é criado é para alcançar esse fim. Daí que, se fazemos uso de um bem material, e esse uso, não bem material em si, mas esse uso está nos afastando de Deus, nós precisamos refletir. Precisamos aí pedir o dom da conversão. De onde se segue, continuando aqui sobre o princípio e fundamento dos exercícios espirituais de Santo Inácio Loyola, de onde se segue que há de usar delas tanto quanto ajudem
a atingir o seu fim, e há de privar-se delas tanto quanto dele o afastem. Olha, isso aqui é muito forte, é muito lógico, não é? O que Santo Inácio de Loyola está colocando para nós. Fazer o uso das coisas tanto quanto elas nos ajudem a alcançar o fim, que é servir a Deus, reverenciar a Deus, louvar a Deus. Às vezes parece que nós não usamos o dom da inteligência. Somos que como a serpente lá no paraíso, não é? Que enrolou Adão e Eva. Somos do mesmo jeito. A serpente vai nos seduzindo, vai pegando nosso ponto fraco e a gente abusa e se lambuza no pecado. O princípio e fundamento que Santo Inácio de Loyola nos ensina é muito simples: não tornar as coisas ou as pessoas ou até mesmo o emprego, um bem material ou de repente talentos que nós temos, um ídolo para nós. Daí que o verdadeiro devoto de São Miguel, assim como São Miguel, não é, esse arcanjo que nas suas vestes nós vemos aí um grande guerreiro. Santo Inácio de Loyola também foi um grande guerreiro, né? E percebeu, ferido na batalha, que esse mundo passa. Como diz o Eclesiastes, tudo é vaidade, né? Então, quando Jesus coloca no Evangelho de hoje, para nós essa questão do desapego, é justamente para nós recordarmos que o nosso fim último é a salvação. Os apóstolos perguntam, não é? Então, quem pode ser salvo? Essa pergunta muito parecida com o que foi feito ontem no Evangelho. Alguém pergunta o que é necessário para entrar no reino dos céus. Então o pessoal estava preocupado com a salvação e nós não. Estamos preocupados muitas vezes se vamos ter comida, se a gente está com água, eletricidade e internet, Wi-Fi. E nós deveríamos... É claro que a gente precisa se preocupar com essas coisas, não é verdade? Mas a salvação nossa, nós não deveríamos descuidar. Peçamos, meus irmãos, minhas irmãs, nessa quaresma de São Miguel, que nós estejamos desapegados. Qual é o seu apego? Reflita hoje sobre isso. O que você está apegado? É uma pessoa? É uma pessoa que lhe leva para longe de Deus? Ou pessoas, não é? A verdadeira amizade é aquela que nos leva para perto de Deus. Uma coisa é companhia, outra coisa é amizade. A amizade sempre, sempre, sempre vai nos levar para perto de Deus. Se não nos leva para perto de Deus, é apenas companhia e não amizade de verdade. Então peçamos essa graça por intercessão de São Miguel, para que sejamos libertos dos apegos e rezemos agora esse exorcismo de São Miguel também nessa intenção. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel. Coloque nesse momento da ladainha as suas intenções. Por quem você quer rezar nesse momento? Por qual situação você deseja rezar nesse instante? Reze comigo essa ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós.
Deus Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus, que é a Igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção, sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e trocar os bens do tempo pela eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Consagre agora sua família, seu trabalho, seus bens também, né, a São Miguel, para que tudo aquilo que for usado por você possa ser usado de acordo com a vontade de Deus, para melhor servir, exaltar e louvar o Senhor. Consagração a São Miguel. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós. Dou-me e consagro-me a vós. Coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa poderosíssima proteção.
É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu miserável pecador, mas não duvido que vós quereis aumentar o fervor do meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio, e de hoje em diante protegei-me e assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena. Alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de coração o meu Deus, o meu doce Salvador Jesus e minha doce Mãe Maria, e impetrar-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defender a minha alma contra todos os seus inimigos, e quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na luta final, e que o vosso glório potente afaste para longe, para os abismos da morte e do inferno, o anjo apóstata e soberbo que derrotastes em combate no céu. Amém. Peçamos a intercessão agora daquela que é a rainha dos anjos, aquela que pisou a cabeça da serpente, aquela que guerreou contra o dragão, como nos fala o livro do Apocalipse. Oração, augusta rainha. Augusta rainha dos céus, soberana, mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós os pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os ao abismo. Quem como Deus? Ninguém. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que deseja adquirir o terço de São Miguel, a pulseirinha de São Miguel, você pode estar escrevendo, passando uma mensagem para mim, através do número que aparece na sua tela, nesse momento, no WhatsApp. E aí, se for de outra cidade, a gente envia para você. Se for aqui de Teresina, a gente combina um lugar para você estar recebendo. Tá bom? Dê um feedback da nossa gravação, o que você está achando, tá certo? Coloque a cidade, o nome da cidade que você está acompanhando a gente. Você que chegou até aqui, coloque por escrito nosso canal. E assim eu fico sabendo, né? Se você chegou até aqui, coloque assim por escrito: quem como Deus, tá bom? Então vamos por intercessão de São Miguel receber essa bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Coragem.